Bom, né, esse texto, O Segredo da Caverna, se você juntar já com os livros, né, que estão aí, primeiro e segundo Samuel, já já dá uma dica muito forte, que é a Caverna de Adulão, né? Bom, a gente conhece um pouco dessa história, talvez alguns até bastante da história de Davi, o tempo que ele ficou na Caverna de Adulão e o que aconteceu ali. Eu vou tentar falar algumas coisas sobre isso que o Espírito me trouxe à mente, ao Espírito, e conversando com vocês. Bom, a primeira questão é como Davi vai parar na caverna de Adulão, né? Após ele ter derrotado Golias no Vale de Elar, que não é distante dali da caverna de Adulão, ele, ele se torna muito famoso, né? Ele começa a ter uma fama muito grande, o caráter de Davi, não somente o feito, mas o caráter, porque em si ele não tinha força, ele era um menino, então ele começa a ser muito invejado pelo quem ele era. E certa feita, o próprio rei Saul, que era o rei dessa época, ele escuta as mulheres cantando: Saul matou seus milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. E aquilo ali surge, né, insurge dentro dele um sentimento de ódio, de medo, de inveja, uma mistura. A Bíblia fala que um espírito ruim se apossa dele, né? E, e ele começa a ter sentimentos e tentar matar Davi, procurar Davi. A história se alonga. Tem aí a história de Jonathan, que é o filho de Saul, que ajuda o próprio Davi a fugir, mas eu não vou falar sobre isso. Bom, e nessa fuga de Davi por causa do ódio de Saul, que ele se torna um fugitivo, né, sem ter erros, mas se torna um fugitivo, um peregrino, um excluído. E ele vai primeiro para Gate, né, e lá com o rei Aquis, se eu não me engano, ele foge dali porque ele vê que está num território de filisteus, ele vai para um lugar errado, se finge de louco e vai parar na caverna de Adulão, foge para a caverna de Adulão. E o enredo dessa história, o segredo da caverna, é aí dentro, na caverna de Adulão. O primeiro texto que eu mencionei, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2, diz assim: E indo-se Davi dali, escapou para a cova de Adulão, e que ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e vieram ali ter com ele. E se ajuntaram com ele todo homem que tinha dívidas, e todos aqueles que se achavam de amargura de espírito, e ele se tornou capitão deles. E estiveram com ele, uns 400 homens. Note que há uma variação de expressão sobre esses homens que foram ter com Davi, além de sua família, sobre homens endividados e amargurados de espírito, né? Homens que se sentiam ofendidos, excluídos, decepcionados, uma série de pessoas que foram ter e ficar ali com Davi, que alguns deles totalmente à beira da sociedade, porque eram homens devedores que não tinham valor. Essa é a realidade, né? E eles foram ali para Davi. Isso é interessante demais, porque essa palavra com amargura de espírito, ela tem muitas variações, né? O endividado é fácil, porque todo homem endividado naquela época, ele se tornaria escravo, isso era a cultura. Se o modo dele pagar é se tornando escravo, se ele contraísse uma dívida. Mas quando se fala da amargura de espírito, então fala de pessoas decepcionadas, pessoas tristes, pessoas sem expectativas. Essas pessoas foram ter com Davi. Pessoas comuns, a maioria das pessoas hoje em dia estão assim, essa é a realidade, né? E ali se juntaram 400 homens junto com Davi.
E a gente acaba fazendo algumas perguntas sobre isso, né? Por que Deus permitiu que Davi fosse parar na caverna, ou na caverna de Adulão, né? É muito interessante. Deus já tinha ungido Davi. Esse período aí, Davi já tinha sido ungido rei. Porém, ele não havia tomado posse do reino, se empossado rei. Porém, ele já havia sido ungido por Samuel rei. Então, por que Deus faz com que ele vai parar na caverna, né? Essa caverna, ela se torna uma faculdade, não somente na vida de Davi, mas na vida de todos aqueles homens que entraram ali, inclusive sua família, que ficaram nessa caverna. Ao fim desses áudios eu vou colocar uma foto da caverna de Adulão. Ela acaba se tornando uma faculdade. Na verdade, o que Deus queria fazer com Davi na caverna era preparar seu espírito, era lapidar seu caráter, era moldá-lo. Que é muito fácil estar nos palácios. É maravilhoso estar nos palácios com suas luxúrias, com seus aplausos e etc. Por aí vai. Porém, na caverna, por que Deus o colocou na caverna? Por que Deus permite que algumas coisas aconteçam em nossas vidas? Por quê? Porém, nessa história, é muito nítido a resposta. É muito clara a resposta, né? Não vou me prolongar, fazer aqui uma elaboração emocional sobre isso, mas nessa história é muito fácil. Essa caverna se tornou a faculdade, a escola de líderes, de grandes homens, que entraram com nomes de endividados, e quando a gente lê o texto final, as últimas palavras de Davi, o fim de sua história, da sua biografia, aí não vai ter mais o nome de endividados e amargurado de espíritos, mas vai ter os valentes. Bom, né, como eu falei, essa história ela é muito simples de se entender, de se ver. O objetivo de Deus, o significado de Deus, de coisas que acontecem na nossa vida, no momento elas não são claras, elas não são abertas, elas são fechadas, mas há um motivo, há um significado, há um propósito. Deus está elaborando, Deus está lapidando, Deus está fazendo, Deus está preparando Davi para que ele esteja em lugares muito mais altos. Aqui ele lidera 400 homens. E quando ele saísse dessa posição, ele estaria liderando milhares de homens. Mas com um caráter formado, um líder formado, um líder lapidado, não somente Davi, né? Davi sempre é uma tipologia de Jesus Cristo. Cristo no Gólgota atraindo todos os amargurados de espírito. Cristo, quando morre, atrai para si na sua ressurreição. Então isso é uma tipologia do próprio Jesus, mas eu não vou falar sobre isso, da tipologia. Eu vou falar da verdade prática, literal, para os nossos dias, para a gente. Não é só a tipologia em cima de Davi, mas nesses homens, que sou eu, amargurado de espírito, triste, às vezes decepcionado, com sonhos, né? Com muita coisa. E, poxa, Deus, o que está acontecendo? E Deus, meu filho, eu tenho um propósito na caverna. Eu tenho um propósito aí, tenho um tempo determinado na caverna. Eu fico imaginando alguns sentimentos que passaram dentro da caverna. E eu acho que alguns sentimentos que nos assolam no dia de hoje. Do que a gente vive, do que esse grupo talvez vive, de algumas pessoas desse grupo possam estar vivendo, dessas pessoas do qual Deus escolheu. Deus falou, olha, venha para cá, eu vou lapidar vocês numa caverna. Né? E alguns sentimentos que eu fico imaginando na minha mente, eu cheguei a escrever alguns, poucas coisas eu escrevi sobre isso, mas essa foi alguns. Primeiro, medo, o medo de um modo geral, de tudo. Davi tinha um medo de Saul, ele tinha que se esconder, ele se torna agora fugitivo, ele tinha que se esconder, apreensão o tempo todo, sentimento de não há futuro. O que eu sou agora? O que há para mim? Não há nada.
Não há mais nada, não há mais futuro, não há mais sonhos. Eu estou dentro de uma caverna, a minha habitação agora. Não há mais sonhos. Será que há sonhos? Eu estou dentro de uma caverna, não há aparência. Entrando na caverna não tem aparência, né? Não tem luzes. Entrando na caverna não tem telão, só escuridão. Não há cadeiras bonitas. Me perdoe a ironia propícia. Não há ar-condicionado, tem ventiladores. Eu estou falando numa caverna no sentido de local. E depois eu vou entrar na caverna da alma. Mas veja, Senhor, não há futuro. Não há nada dentro dessa caverna. Esse local geográfico onde a gente está. Não há nada. Não há nada. Não é pop. Não tem ritmo. Não tem fama, Senhor. Ninguém se promove, não há promoção, não há carreira. Se não há carreira, o que eu faço aqui? Eu não vou subir um degrau, eu não vou ser promovido. Não tem aplausos, não tem palco, não tem púlpito. Não faz, só faz eco. O som só faz eco, Senhor. O que estamos fazendo na caverna, Pai? Veja, essa caverna que eu estou mencionando é um local geográfico onde Deus coloca eles para ali tratá-los num sentido. Claro que existem outras cavernas, que eu falei, a caverna da alma. E essa caverna da alma é a caverna que Elias entrou, da amargura de espírito, do sentimento de depressão, sentimento de morte, de desilusão, até com o próprio Deus. Essa caverna da alma, Deus fala, o que está fazendo aí, Elias? Mas a caverna que Deus te coloca, que Ele te tira de Gate, de Aquis e te coloca dentro, essa é a caverna do tempo de Deus. Ele quer que você permaneça aí por um tempo, para que Ele forja, para que Ele possa forjar, lapidar quem você é. Você pensa assim, mas eu estou pronto, Senhor. A gente pensa isso, né? Mas eu estou pronto, Senhor. De vez em quando Deus nos dá um choque e mostra o orgulho, mostra quem nós somos, mostra que estamos com os pezinhos um pouco distantes ainda. E Ele fala assim, não, filho, ainda tem uma matéria que você precisa aprender. Tem um bocado, né? Não é só uma não, tem um bocado. Então aguarde mais um pouco. Espere mais um pouco, tenha força, tenha ânimo. Eu vou falar agora o fim dessa história. É interessante saber, como eu não vou me alongar, bem que eu gostaria, que Davi escreve alguns salmos dentro da caverna de Adulão, né? Salmos, se eu não me engano, 57, 56, são hinos que ele canta ali dentro. Imagina aquela escuridão, aquele local, e ele escrevendo música. Hinos, letras, cantando com e para seu Deus. Bom, eu falei de outra passagem, que é 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. E estes são os nomes dos valentes que teve Davi. A história agora muda. Aqueles homens que estavam dentro da caverna, 400 homens. Agora, quando chega no final da história, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com todos os homens, mas a Bíblia menciona os valentes de Davi. Com esses homens que foram lapidados dentro daquela caverna, Davi conquistou Jerusalém, que há poucos anos atrás comemorou aí o Estado de Israel. Davi conquistou Jerusalém com esses homens débeis, né? Os excluídos, os endividados, os amargurados, os atribulados lá, os rebeldes, né? São os rebeldes, se rebelaram contra a sociedade. Com 400 homens, Davi conquistou Jerusalém, abateu exércitos. E agora essa história fala, e estes são os nomes dos valentes que teve Davi.
Versículo 8 de 2 Samuel, capítulo 23. E diz: o primeiro, Josebede Basebete, o Taquemônio, que se assentava na cadeira principal dos capitães, era este Adino, o esnita, que numa batalha matou com uma lança a 800 homens de uma só vez. Então, nós estamos falando desse homem que matou 800 homens. Eu frisei uma qualidade chamada coragem, característica que a gente vê aí. Veja, eu não quero falar, eu sou muito cuidadoso com essa questão de dar características e etc. Não gosto disso. O que eu quero mostrar primeiro é que esse homem era aquele que estava lá, o amargurado de espírito. E agora ele mostra coragem. Não significa que ele era corajoso, mas que ele mostrou coragem. Então, um atributo que ele teve naquele momento foi coragem. Porque ele matou 800 homens, um cara que era chamado de o atribulado de espírito, amargurado, sabe, que era defamado. E ele agora mata 800 homens sozinho. Coragem. Olha, eu vou falar aqui, um fator que vocês vão encontrar nesses 3 nomes que eu vou mencionar é posicionamento. Esses homens se posicionaram. Sabe o que o mundo dizia? O que a alma dele dizia para ele, que o coração humano ele é enganoso. Ele mente para você, olha, você não consegue, cara. Desiste, você já errou um monte de vezes. Ah, se eu fosse pensar assim, queridos, eu errei muitas vezes. Ah, você não tem futuro, cara. Você é um amargurado, seu coração dizendo para você. Ou para você, menina. Não dá certo, desiste. Ih, já tentou, já fez, já. Não dá. Bom, começa a história assim, agora está dizendo de um posicionamento de coragem. Ele se posicionou. Ele falou, eu respondo com o meu espírito. Nesse momento eu terei coragem, eu continuarei, eu permanecerei de pé. E ele matou 800 homens, coragem. Ele se posicionou em coragem. Na verdade, ele poderia ser lá no passado o amargurado, sabe, o mentiroso, sei lá o que, o inconstante, o pecador, sei lá o que, não importa. Foram esses que estavam com Davi, é isso que importa. Não importa quem eles eram, importa que agora ele se posicionou. Ele tomou posição. Coragem. Depois o versículo 9 diz, e depois deste Eleazar, filho de Dodô, o Aioíta, que foi um dos 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que se ajuntaram ali à batalha, e os homens de Israel tinham se afastado. Este, levantando-se, feriu os filisteus até que sua mão se cansou e ficou pegada a sua mão à sua espada. Naquele dia o Senhor realizou uma grande vitória. E se voltou o povo para junto dele, somente a tomar o despojo. Eu coloco aqui que ele se posicionou em perseverança. A alma está dizendo, desiste, não dá, não tem futuro, mas ele se posicionou. Todo mundo foi embora. Todo mundo. Eleazar ficou. Ele se, não interessa. Não interessa os outros, não interessa as circunstâncias. Faz me lembrar uma conversa que eu tive com o Felipe. Minha alma amargurada. Eu fiz a pergunta a ele, Felipe, o que você acha? Ele, eu tenho certeza que é de Deus. Eu falei, então, vamos continuar, amigo. Perseverança. O povo fugiu da batalha. Eleazar continuou, ele perseverou. E Deus operou uma grande vitória por meio dele. Ele ficou sozinho, não interessa, eu vou ficar sozinho. Ele se posicionou. Então Deus honra o posicionamento. E o povo só voltou para pegar os despojos. E depois deste, versículo 11,
Samar, filho de Agé, o Ararita, que havendo se ajuntado aos filisteus em uma aldeia, havia ali uma área de terra cheia de lentilhas, e o povo tinha fugido diante dos filisteus, e ele então parou no meio daquele campo e defendeu o campo de lentilha, e feriu os filisteus, e o Senhor operou grande vitória. É lindo. Eu Eu já ouvi alguém falar de um termo chamado resiliência, firmeza, né? É um atributo chamado resiliência. Ele ficou firme. Olha, eu não vou desistir daquilo que Deus me deu, daquilo que Deus me chamou. Davi provavelmente tinha colocado esse homem Samar para... Samar é aquele que ouve Deus. Todos os três nomes têm um significado. O primeiro, Josebe-Basebete, é apaziguador, aquele que apazigua. Samar é Deus ouve. E Eleazar me fugiu o significado agora, mas é também relacionado a Deus. Então, aquele que Deus ouve, isso é muito bonito. Ele mantém firmeza, ele mantém resiliência, ele mantém força, ele luta por aquilo que Deus deu a ele. Davi provavelmente entregou esse ministério a ele. Olha, cara, tá aqui esse campo de lentilha. E os filisteus querem tomar o inimigo, a emoção, sabe? As circunstâncias querem tomar o campo. E ele falou: não, eu vou permanecer firme. Queridos, eu creio que esse momento é propício para essa palavra. Deus nos chamou, sabe? Deus nos entregou um campo de lentilha. Deus nos entregou, nos colocou numa batalha, assim como Davi. Somos tidos talvez como os rebeldes, como os fugitivos, como os devedores, como os amargurados de espírito. Mas a Bíblia tem lugar para os amargurados de espírito, e a caverna de Adulão. E Davi está ali dentro, nosso Senhor Jesus, nosso Davi celestial, está ali dentro. E Ele forjará o nosso espírito. E que possamos nos posicionar em coragem, posicionar em perseverança e posicionar em firmeza para aquilo que Deus nos chamou. Deus vos abençoe lindamente nessa tarde. Amém.